Boa noite. Bem-vindo, Geraldo, Lilian, Ivani, Fábio, Marcel, Rose. Quero lembrá-los que a live tem apoio da KM Vídeo, da FCSX. E nessa noite, o nosso entrevistado vai ser o Marcel Cancian. Oi, Carlos. Tudo bem? Vamos chamá-lo, o tão esperado Marcel Cancian. Oi, Coralie, tudo bem? Bem-vindos. Aguardando, Marcel. Olá, Marcel, tudo bem? Bem, e vocês? Tudo jóia. Joia? Tudo bem. Legal. Boa noite, Ferreira, Boa noite. taxista, Lourdes Bem? Cancian. O pessoal tá chegando aqui. Legal. Enquanto isso, eu Tá dando pra me ouvir vou... bem? Ouço. Legal. Perfeitamente. Ótimo. Diverli, Lisboa, boa noite. Bem-vindos. Enquanto o pessoal vai chegando para a nossa live, eu vou fazer a introdução, vou fazer a leitura sobre você. Tá bom? Combinado. Vamos lá. O pessoal que está aí, antes de eu começar, manda aqui embaixo, tem o ponto de interrogação, tem o aviãozinho, manda o aviãozinho para os contatos para avisar que a gente está ao vivo. Isso, Aliás, legal. deixa eu nomear aqui, antes de eu ler, enquanto o pessoal chega, o tema, né? Uhum. O tema da live, de Tietê para o mundo. E daí já faço a leitura. Publicar. Eu coloquei aqui, daí é só fixar, né, Marcel? Isso, só fixar. É, isso. Tá aparecendo? Tá, né? Oi, Thales, Felipe, Francis, boa noite, Cleusa, Forlevise. Boa noite a Mais. todos aí. Vamos lá, então. Vamos lá. Ele é graduado em História pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC Campinas, e tem especialização em Gestão de Turismo pela Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, em Portugal. De volta ao Brasil, neste ano antes do Covid-19, ele trabalhava com a organização de passeios, visitas guiadas e roteiros turísticos. A proposta era a de oferecer experiências culturais e gastronômicas diversas e personalizadas. Nesta noite, o sócio proprietário da Latosta Tour vai contar um pouco sobre a sua trajetória profissional, sobre a sua vida em Portugal e os desafios do turismo nesse período de pandemia. Bem-vindo, Marcel Cancian. É uma honra tê-lo aqui. Obrigadão. Quem está aqui? Oi, Elisângela, Leila, Natália, Rosa Choque. Bem-vindos. Oi, Rose. Marcel, Oi. conta pra gente. Quem é Marcel Cancian e quais são suas origens? Bom, primeiramente eu quero me apresentar, né? Eu sou Marcel Cancian, né? Eu atualmente sou agente de viagens da empresa Latosta Tour. Tenho formação em História pela PUC Campinas, conforme você falou. Trabalhei na parte pedagógica, atuando como professor de História durante 6 anos em Campinas, até decidir no final de 2018, início de 2019, atuar no turismo. Então, quando decidi atuar no turismo, escolhi mudar de país para poder estudar, para poder vivenciar um turismo que não fosse apenas o nacional, né? Que eu tivesse uma experiência internacional, uma experiência mais ampla, e optei por morar em Portugal. Lá em Portugal eu estudei gestão de turismo e também fiz o curso de guia de turismo durante 3 meses. Lá eu trabalhei diretamente com o turismo,
Foi lá que eu me desenvolvi nessa área e paralelamente a tudo isso, eu sou nascido e criado em Tietê, onde minha família mora e é onde eu tenho todos os meus laços. Muito bem. O Felipe Palodeto coloca aqui: voa, garoto. Legal. Felipe vai ser papai, acho, né? Agora tá É, para nascer, né? Oi, Lourdes Cancian, Camila lá, Oliveira. eu não tô vendo quem Oi, tá entrando Cida. aqui. Oi? Eu não vejo quem entra, mas oi todo mundo. Ah, vamos lá, então. Marcel, como foi e Uhum. por quanto tempo você morou em Porto, que é uma cidade costeira do noroeste de Portugal, e qual era o seu trabalho na época que esteve por lá? Bom, no Porto, especificamente, eu morei durante 5 meses. Em Portugal, durante um ano. Quando eu cheguei em Portugal, a primeira cidade em que eu escolhi morar, minha primeira opção foi Lisboa, por ser a capital, por ser a cidade que eu tinha mais referências e por achar que lá talvez seria uma cidade boa pela minha pesquisa mesmo. Então, por todo o meu planejamento, Lisboa acabou sendo a primeira cidade. Morei em Lisboa durante 3 meses. Em Lisboa, comecei a desenvolver esse lado mais turístico, né? Comecei a trabalhar em hotel e tive algumas experiências em restaurantes também. A minha proposta com Portugal, a minha ida para Portugal sempre foi com foco em estudar o turismo, em pesquisar, em ter uma experiência mais próxima possível dessa área. Né? Eu queria realmente viver uma imersão nesse tipo de trabalho. Então, eu trabalhei em hotel, eu trabalhei em bar, trabalhei em agência, trabalhei em tudo que relacionasse a turismo. Então, eu já fui lá com alguns contatos, comecei em Lisboa, depois fui mais para o sul, na região do Algarve, não sei se as pessoas conhecem o Algarve. Você conhece o Algarve? Eu não. O Algarve é a parte sul de Portugal, é a parte onde tem praias. É uma parte menos conhecida para os brasileiros, eu acho. Nem todo brasileiro conhece. E lá tem muitas praias. Então eu fui numa época que era verão. Então lá tinha muita oportunidade de trabalhar com o turismo. Tanto no turismo hoteleiro, né, trabalhar em hotéis, quanto no turismo de bares, ajudar nos bares. Então eu comecei a fazer esses pequenos trabalhos, freelancers, tanto em Lisboa quanto no sul de Portugal. Comecei em Lisboa, fui para o sul, só que aí quando acabou o verão, eu percebi que o turismo lá é bem definido, é bem sazonal. Então acaba o verão, essa parte sul, principalmente a parte de praias, ela simplesmente para. Ela dá um pause, as pessoas vão trabalhar em outras coisas, porque o inverno lá é muito definido. Então não é mais tempo de praia, já não é mais tempo de turismo. E aí, por esse motivo, eu acabei indo para o Porto, que é uma região que eu já tinha vontade de trabalhar, de conhecer, e lá acabei me relacionando mais profundamente. Então, no Porto, eu acabei estudando, acabei trabalhando, e acabei tendo mais vivência do que as outras cidades portuguesas que eu já fui, entendeu? A Mai está colocando aqui, por você ser formado em História, você acredita que isso influencia para a escolha do continente que moraria? Totalmente. Eu sou formado em História e é justamente por isso que eu tive essa vontade de conhecer, de viver em algum país europeu, por ter uma parte histórica muito forte. A minha, a minha escolha de tema, quando eu fui trabalhar na história, todas as minhas pesquisas na história sempre foram de países europeus, por me interessar pela parte do Império Português, me interessar por toda essa parte da história, século XIX, século XVIII. Então, quando eu escolhi para Portugal, eu já fui com essa bagagem, com essa vontade de viver essa história de perto. Ah, não sei se é L Ribeiro e Ribeiro pergunta qual foi a melhor experiência que você teve em Portugal? Em No Portugal, trabalho, acho por que exemplo. de Lisboa para Porto, né? Então vamos pensar geograficamente. Lisboa fica mais para o sul de Portugal e Porto fica já bem para o norte. Portugal é um país pequeno, tem 11 milhões de habitantes, é um país pequenininho, é um país costeiro, mas então
eu comecei por Lisboa, fui mais para o sul e depois subi para o Porto. Então, eu fui dos dois extremos. Então, eu acabei vivendo bastante coisa, mas de todas as minhas memórias, o que mais me marcou foi o Porto, porque o Porto foi onde eu acabei conhecendo pessoas, acabei estreitando laços, acabei estudando mesmo. E lá que eu comecei a trabalhar como guia de turismo, que foi a minha primeira profissão relacionada a turismo. Então, eu acho que qualquer coisa, quando eu penso em memórias em Portugal, é o Porto mesmo. E a memória que eu posso falar, né, que eu tive mais presente, assim, foi os primeiros passeios, né, aqueles perrengues, a gente não sabe falar muito bem a língua, porque o português de Portugal é um pouquinho diferente do nosso, né, então sempre tem os primeiros perrengues, não entender a língua, você acabar recebendo uma resposta mais bruta, mais ríspida, então essas foram as lembranças que marcaram o começo, né. E assim, você falou que trabalhou em várias coisas. Conta pra gente mais detalhes a respeito disso, o que que você fez, como que era lá, a rotina é diferente daqui. Conta, revela pra gente. Então, quando eu cheguei lá, Damana, eu comecei a trabalhar em hotel. Em hotel, eu trabalhava num programa que era, a gente revezava com outras pessoas, né? Eram outras pessoas que trabalham na recepção. Então, eu trabalhava na recepção de um hotel em Lisboa, no momento que era verão. Então, era um fluxo de pessoas enorme. Então, eu atendia pessoas do mundo inteiro, mesmo sem saber falar francês, falava mais ou menos inglês, falava mais ou menos espanhol, mas tinha muitos franceses. Então, esse começo foi marcado por desafios, por tentar entender a língua, por tentar dar um bom atendimento. Então, eu comecei a trabalhar na parte hoteleira. Da parte hoteleira, eu migrei para a parte de bar, porque assim, só para vocês entenderem, esses trabalhos eram todos marcados. Começava tal período, terminava tal período. Então, por exemplo, eu entrava no hotel, não era como aqui no Brasil, que é um contrato de carteira assinada. Lá eles fazem contratos, não é de carteira assinada, é um contrato autônomo de prestação de serviço, ou de alguma forma eles assinavam um termo que você trabalharia de tal mês a tal mês. É para suprir uma carga horária ali que eles sempre revezavam os funcionários. Temporário, né? Temporário, bem temporário. Então eu cheguei em Lisboa, trabalhei um pouquinho em hotel, fiquei mais ou menos um mês e meio, 2 meses, já migrei para um bar, que eles já indicavam, tá precisando de um bar, tal lugar, na praia, tá precisando de gente. Já fui para o bar, trabalhei atendendo turistas, sempre turistas, tanto na parte hoteleira, na recepção, quanto no bar, fazendo drinks, atendendo as pessoas. Eu aproveitei dessa experiência para conhecer o turista de perto, né? Para entender o que eles queriam, para entender como servir uma taça de vinho, os tipos de vinhos, porque lá se bebe muito vinho, né? O vinho lá é muito valorizado no cotidiano deles. Então, e até para os turistas, quem vai para Portugal vai lá para tomar os vinhos, para degustar os vinhos. Então, tanto no hotel quanto no bar, nesse começo, né, entre Lisboa e no Algarve, que é o sul de Portugal, eu trabalhei muito nessa parte gastronômica, entendendo os vinhos, fazendo cursos com os próprios organizadores dos hotéis, dos bares, eles davam esses workshops de vinhos, de bebidas, para a gente aprender e poder atender melhor os clientes. Esse começo foi assim. Aí depois, quando eu subi, né, quando eu fui para o norte, fui para Porto, lá eu já fui mais focado. Então, eu cheguei lá, a gente chega como estrangeiro, sem saber muito o que fazer, aprendendo, né, no começo como aprendiz. Mas aí, quando eu decidi para o Porto, eu já estava com uma ideia mais focada. Bom, eu já conheci Portugal, eu sei o que, que é, eu sei como é, agora eu quero me especializar, agora eu quero estudar. Então, eu comecei a estudar gestão de turismo na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, que é uma universidade pública. Fiz as provas, fiz os testes, consegui passar. E, paralelamente, comecei a fazer outros trabalhos lá, sempre com turistas. Então, lá, enquanto eu estudava, como o estudo lá acaba carregando muita gente, né? Eu estudava das 5 da manhã às 6 da noite, então era muito tempo, que era um estudo profissionalizante, não é igual à faculdade. Então era um estudo que eu já trabalhava. Então, ao mesmo tempo que eu estudava, metade do tempo eu estudava, metade do tempo eu fazia estágios, trabalhava em hotel, trabalhava atendendo turistas, fazendo os passeios guiados. Então, paralelamente, eu trabalhava como fotógrafo. Então, esses turistas que eu atendia na cidade do Porto, eu oferecia ensaios fotográficos, que eu também tenho um curso técnico em fotografia. Então, eu fazia de tudo um pouco, né? Como você dá para ver, né? Mas sempre
com turista. É o que eu gostava de lidar, com os turistas. Muito bem, deixa eu dar boa noite aqui para Arvoretopia, Célia Carniel, bem-vinda, Dalva Célia, Fortran, Guga Dalva, Alvão, Regina Netrini, Célia Milaré, Denise, Joana Daniel, San Almeida, Ana Flávia Ferraz, coach, que vai estar aqui com a gente na sexta-feira. Deixa eu ver aqui uma pergunta, antes de voltar para a pauta. A Mai coloca aqui, qual a diferença entre o turista brasileiro e o turista europeu? olha, qual que é o nome dela? Desculpa. Mai, underline Ah, C, underline E. eu acho que é a Maíne. Eu não Então, conheço. então, a diferença entre o turista europeu e o turista brasileiro tem bastante diferença, obviamente, né? As nossas culturas são muito diferentes. Acho que a principal diferença é a forma como é a abordagem. O turista brasileiro, como a gente sabe, né, é cultural nosso ser mais acolhedor, ser mais, acredito assim, usando esse termo, ser mais simpático, ser mais receptivo. O turismo europeu, o turista europeu, desculpa, ele é mais reto, ele é mais, eu quero isso, assim, assado. Então, eu acho que é uma relação mais fria, uma relação mais distante, mas não é por isso que eu não deixei de fazer boas relações. Eu atendi bastante turista europeu, principalmente turista da Espanha e também da Itália, eu atendi um grupinho da Itália, e mesmo assim eu acabei fazendo boas relações, mas a gente vê a diferença mais na abordagem mesmo. Tá. E como você já disse, durante esse tempo em Portugal, você também trabalhou paralelamente como fotógrafo, né? E Uhum. realizou ensaios nesses trajetos. Conta mais pra gente sobre essa experiência. Como que era? Como que se dava essa relação com o turista? Como eram as fotos, os lugares que eles mais escolhiam? Conta pra Então, gente. aham. Então, Damana, como eu recebia bastante família, turistas, turistas brasileiros que iam com a família, ou vinham da Espanha, ou de outros países, eles iam lá e eu via que tinha uma demanda por fotografia, por fotografias profissionais, umas fotos uns enquadramentos mais bonitos. E eu tenho uma câmera, né, uma câmera profissional, e eu levava no começo para fazer umas fotos mais despretensiosas. Então eu tirava uma foto aqui, uma foto ali, da família, e dava para eles de graça. Só que eu vi, aí a primeira família que eu fiz isso, eles gostaram e ofereceram uma remuneração, né, pelo atendimento, pela boa vontade de tirar uma foto bonita ali na ponte lá na ponte do Henrique I, onde tinha o Rio Douro, onde todo mundo tira foto, como se tirar umas fotos profissionais lá no Porto. E aí as pessoas começaram a gostar, eu vi que isso também era uma forma de rentabilizar, de trabalhar também, e comecei a fazer ensaios fotográficos. Então, sempre combinava com o turista de fazer um passeio e dava a opção, vocês querem tirar uma foto, querem fazer um ensaio de casal? E tinha algumas pessoas que topavam, vamos fazer, e eu ia lá e fazia alguns ensaios. Alguns desses ensaios eu acabei não divulgando porque eram fotos pessoais, né? Esse trabalho eu dava para as pessoas. Isso é mais uma diferença do turista europeu. O turista europeu, diferente do brasileiro, eles não gostam muito dessa divulgação. Vou divulgar sua foto nas minhas redes sociais. Eu acho que isso não pegava muito bem. Então, todas as fotos que eu fiz para o turista europeu ficava com eles, eu não divulgava nas minhas redes, nem nada. Um ou outro que teve uma autorização que eu consegui fazer isso. Mas começou assim, começou nos passeios mesmo, pela vontade dos turistas mesmos. Que legal. Deixa eu dar boa noite É. aqui também para o Tarcísio Melaré, O Tarcísio Melaré, é a Anice aí, tá aí também. Guia de Florença, Viajar o Mundo, Cris Legal. Quiota, boa noite, Tatiana Foltran, Boa Ieda noite. Pinheiro, Bruno Fávero, Corali colocou aqui, Legal. e a saudade da irmã, como ficava lá em Portugal? KKKK.
Ela quer A saber. saudade, é, E as a saudade dificuldades sempre com a existiu, né? profissão. Oi? E as dificuldades com a profissão. Ah, sim. Acho que a maior dificuldade da profissão de trabalhar fora do país, no caso, é a saudade, né? A gente sempre sente saudade, só que o que nos motiva a continuar é a nossa motivação pessoal, de saber que a gente está fazendo uma coisa pelo nosso próprio futuro, que é uma coisa que a gente está enriquecendo culturalmente, está enriquecendo profissionalmente. Então, acho que a saudade, ela era, como eu posso dizer, desviado para a gente fazia umas lives lá em família, conversava, até poder se ver de novo. Então, acho que a gente foi lidando com a saudade da forma que pode, mas a saudade ela é presente sempre. Com certeza, né? É. Deixa eu dar boa noite aqui pro Alan Lara. Quem mais aqui? Deixa eu ver. O Thales está colocando um recadinho. A Célia Carniel, adoro divulgação. Marília Correia, Murilo. Quero mandar um beijo para a Célia Carniel, para a Dalva, para a Cleusa, para todo mundo que são todas as nossas clientes, que a gente tem um grupinho de passeios, né, de viagens, e elas estão presentes aí. Eu quero mandar um beijo para todas aí. É super Estão aí animadas, na né? live. São super Elas são super animadas. animadas, né? Companhia Então, perfeita. eu costumo falar que elas são as nossas animadoras. Elas são É, as nossas, como fala, aquelas cheerleaders que ficam com os pompons. é pura energia, né? É uma É, delícia estar com elas. Um beijo também. Você falou que a Maia, na verdade, se chama Maíra, é isso? é a Maine. Maine? Maine, Eu que nome acredito que bonito, seja. Eu não estou vendo diferente. aqui, mas eu acho que é. Não, ela confirmou. Ela coloca aqui, os guias portugueses eram abertos ou competitivos? Olha, Maine, eu acho que competitivos, com certeza. Porque imagina, eu brasileiro indo no país, em outro país, no país deles, né, no país dos portugueses, ocupando os espaços deles, estudando, conseguindo estudar numa universidade pública, conseguindo tomar um espaço que é deles. Então, assim, é um mercado bastante competitivo, é inevitável. Nunca tive uma situação desagradável, mas eu sentia que sim, eu sentia uma rivalidade um pouquinho entre eles, assim. Não me atingiu porque eu buscava fazer o meu trabalho, né? Eu ficava na minha, eu assistia mais de camarote, assim, eu não ficava muito envolvido na coisa. O Tour Class Hill pergunta para você: tem algo que profissionalmente você se arrependa de ter feito ou não ter feito nesse tempo em Portugal? Eu acho que não, assim, eu acho que sempre a gente tem muita coisa para aprender, para fazer. Eu acho que a única coisa que eu me arrependo, mas não é bem um arrependimento, é ter trabalhado em mais países como guia. Mas eu acho que isso é com o tempo também, acho que tem oportunidade, a gente está na pandemia, mas a gente vai passar por ela, então acho que não seria bem um arrependimento, acho que seria mais um desejo ainda a ser realizado de trabalhar como guia. Eu trabalhei muito só no Porto e em algumas cidades de Portugal, então eu teria vontade de fazer mais cidades em outros territórios, entendeu? Em outros países. Legal. Marcel, viver em Portugal foi tudo o que você esperava? Lá você conseguiu completar o curso de gestão em turismo na Escola de Hotelaria e Turismo de Porto, né? Como era o ambiente por lá? Olha, eu acho assim, eu não sei se eu posso dizer que eu consegui realizar tudo, mas eu realizei muitas partes. Eu acho que Portugal foi um divisor de águas, tanto para minha escolha de profissão, né? Eu migrei, né? Eu era professor de história e fui para agente de viagens devido a Portugal. Então essa experiência, esse meio, né? Nessa vivência que eu tive, foi o responsável por eu ter escolhido essa profissão. Então eu agarrei essa profissão com paixão, porque eu gostava, porque eu achei que eu poderia dar o meu melhor nela. Então eu acho que valeu a pena por causa disso. Independente dos percalços, dos desafios, a gente encontra desafio, porque eu acho que qualquer imigrante, qualquer pessoa que decide sair do seu país de origem e migrar para outro país, acaba encontrando desafio. Tanto para a pessoa que vai sem nenhuma grana, quanto a pessoa que vai com um respaldo financeiro. Acho que qualquer uma
acaba encontrando. O tratamento é diferente para nós, brasileiros. Eu não preciso nem dizer isso para quem já foi, porque é uma coisa que as pessoas vivem na pele, né? Eu nem consigo mensurar isso. Mas eu acho que o saldo, no final, é positivo. Então, eu acabei conseguindo estudar, eu quero continuar estudando, é um desafio que eu quero continuar, sempre me aperfeiçoando. Eu acho que Portugal foi o start, né? O início de uma caminhada que está acontecendo. Aconteceu aqui no Brasil enquanto agência de viagens, quando eu decidi fundar a agência, junto com o Carlos, que é o meu sócio. Então, eu acho que é uma caminhada que começou em Portugal e está desembocando em tudo isso, né? Em tudo isso que está acontecendo agora. Legal. Carmen Rose pergunta, pede, né, na verdade, para você falar um pouco sobre a gastronomia. E Thales Fávero fala, qual cidade você comeu o melhor bacalhau? Ah, legal. As duas têm a ver, né? É gastronomia. Bom, eu acho que o melhor bacalhau é do Porto, né? É famoso, né? Todo mundo deve conhecer o bacalhau do Porto. Eu tenho um restaurante, né? Quem for para Portugal, ou ano que vem, ou final do ano, a gente não sabe quando vai poder ir de volta, né? Quando as fronteiras abrirem para o Brasil. Mas eu faço uma recomendação. Quem puder anotar, é um restaurante chamado Baixa Tola. É um Como restaurante baixa? Baixa Tola, tá? É um restaurante da Mana pequenininho, tem 2 cômodos. E ele não fica numa zona turística, ele fica numa zona mais afastada. É um restaurante local, é para os moradores mesmo, é para o português, como eu posso dizer, o português da nata mesmo, aquele português nascido e criado em Porto, Portugal. Então, é o melhor bacalhau que eu comi. É um bacalhau barato, é um super bem servido, e todos os clientes que eu levava, eu acabava levando para lá, porque foi um restaurante que me marcou. E sempre quando eu penso no Porto, quando eu voltar para o Porto, eu quero voltar a comer nesse restaurante. Nessa zona de restaurantes dá um bairro, né? Cheio de restaurantes locais, pequenininhos, bem simples, mas muito gostoso. Então lá é o melhor bacalhau. E, por exemplo, nesse lugar aí, como eles apresentam o prato? Olha, eles apresentam de qualquer jeito, porque é aquele. Imagina igual o nosso boteco, né? Aquela, quando fala aquela comida sujinha de boteco, que é a melhor que tem. Então é de qualquer jeito. Eles colocam o bacalhau de qualquer jeito, não fala com licença, não fala obrigado, mas é o melhor bacalhau. Eu recomendo. Então eu fui lá várias vezes para comer, eu levava as pessoas a comer porque realmente era bom. Então fica a dica aí, o Baixa Tola e a região do Rio Tinto. É um bairro lá de Porto chamado Rio Tinto. E lá tem os melhores restaurantes locais para comer o melhor bacalhau. Lógico, a zona central do Porto é um lugar que se come bem também, só que é bem mais turístico. Agora, quem puder ficar mais dias no Porto, por exemplo, ficar uns 5, 6, 7 dias, eu acho que vale a pena uma visitinha lá no Rio Tinto para comer essa comida mais caseira, digamos assim. E além do bacalhau, qual outro tipo de comida que sai muito lá, que é bem conhecida? O arroz com polvo, já ouviu falar? Nunca assim, abertamente, não. Arroz com Olha, polvo? É eu, bom? arri- eu arrisco dizer que é igual a moqueca, a nossa. Mas assim, dizendo assim, meio por fora, né? Do O meu paladar? sensorial, o meu paladar acaba achando isso. É parecido com a moqueca, é uma mistura, né, de polvo com arroz, com molho que eles fazem, uma delícia também, eu gosto muito. Também tem, é que agora de cabeça eu tô pensando aqui ainda, né? Tem também as bifanas, que é carne de porco com batata, eles chamam de bifanas. Tem bacalhau de todos os tipos, bacalhau com grande bico, assado, grelhado, com alcaparras, com molho. Bacalhau é o que mais tem, de todos os tipos. E eu gosto também das patanitas. Patanitas é como se fosse uma empada de atum. É gostoso também. E a parte de doces? Olha, pastel de natas, que aqui no Brasil a gente conhece como bolinho bolinho não, como fala? Pastel de Belém?
Pastel de Belém. Na verdade, lá não chama pastel de Belém, chama pastel de natas. O nome pastel de Belém, ele se deu por causa que lá em Belém, na cidade, no centro lá de Belém, tem uma loja onde começou a se comercializar e se popularizar o pastel de natas. Então ficou mundialmente conhecido como pastel de Belém, por ser produzido, por ficar famoso lá em Belém. Mas em qualquer região do Portugal, de norte a sul, você come o pastel de natas, é o doce mais famoso. E lá eles fazem na hora, é quentinho, cremoso, uma delícia. E a questão dos vinhos, os melhores lá, o que que você indicava? Você falou que você Olha, aprendeu alguma coisa? aprendi, porque quando você mora no Porto e quando você decide trabalhar com turismo, o turismo no Porto é um turismo gastronômico muito forte. Então, essa parte de vinícolas, das caves de vinho do Porto, é muito famosa. Então, eu fui muito fazer muitos passeios lá e acabei tendo a oportunidade de saborear, degustar um vinho ou outro, entender como que era isso, né? Então, eu indico bastante o vinho do Porto mesmo, o vinho do Douro, que é o mais gostoso. Então, toda vez que a gente pegar um rótulo de vinho no mercado, sempre vê se é do Douro, porque tem vários vinhos de várias regiões de Portugal. O vinho do Douro geralmente são os mais gostosos, na minha opinião, né? Eu gosto bastante. De marca, assim, eu não lembro muito. Tem o Alameda, tem os vinhos verdes de lá, são muito gostosos. Eu vejo mais por região. O vinho do Douro geralmente é muito bom. Legal. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Ana Periquita Paula. também. O vinho Como? periquita. Ah, tá. Periquita. É bom também. Boa noite, Ana Paula Ferrari, Guto Palladini. Bem-vindos. Deixa eu ver, muitas mensagens aqui. Ana Paula Ravessini. A Maine pergunta: quais são as gafes mais frequentes que nós, brasileiros, cometemos em Portugal? As gafes. É. Olha, vou falar experiência própria de família, então. A minha mãe cometeu essa gafe. Vou colocar ao vivo aqui, então. Colocar o vinho na geladeira. Pedir por vinho gelado. Eles não tomam vinho gelado. Colocar o vinho na geladeira, tomar o vinho gelado, é quase um crime lá. Então, quando a gente foi para Portugal, a minha mãe pediu: não dá para trazer esse vinho num balde de gelo? Eles ficam assim, horrorizados. Tipo, como assim vinho no balde de gelo? Porque lá não se toma vinho gelado. Vinho tem que ser na temperatura ambiente, 15 graus, por aí, nessa faixa. E colocar azeite na comida, a gente tem muito costume de pegar o azeite e colocar na comida. Mas as comidas lá, elas já são preparadas com muito azeite, transbordando de azeite, para você ter uma noção. Então, quando eu pedia comida e colocava mais azeite, as garçonetes, os garçons ficavam tudo me olhando assim, tipo, o que você está fazendo? Colocando mais azeite, porque lá eles têm costume de colocar muito azeite. E outra coisa também que eu acho que é bem comum é colocar açúcar no café. É bem bobo isso, mas eu nunca vi ninguém colocando açúcar no café. Eles tomam café puro mesmo. Puro mesmo. É, Aqui o Thales colocando: a Carmen Rose toma vinho no balde. é. Ai, que divertido. Eu fico imaginando. Deixa eu achar aqui. A Célia colocou alguma coisa da história do metrô com a sua mãe, para você contar. Do metrô, Você ela lembra? tá mais memória do que eu. A do metrô eu não lembro Conta da agora. sua mãe no metrô. Enquanto você lembra, deixa eu dar um oizinho aqui para a Ana, guia de turismo Sampa, Ah, legal. a Olá, Bianca da Kate, boa noite, o Marcel da KM Vídeo, boa noite. boa noite, todo mundo. Bom, a história do metrô, eu vou ficar devendo porque eu não lembro agora. Depois eu vou pedir para a Ah, Célia falar aí, porque agora eu não estou lembrando. aqui o Thales coloca: Marcel, qual valor você recomenda em euros para se levar para um passeio em Portugal? Dependendo de quantos dias. Mas eu recomendo para um casal levar no mínimo 1.000 euros. Mas assim, eu estou jogando um pouquinho alto porque as coisas em Portugal são baratas. O mercado é barato, os walking tours, né, os passeios são baratos. Mas 1.000 euros para um casal
eu acho que é uma quantia mínima aceitável para você não passar muita vontade e você conseguir aproveitar bem. Lógico, se você puder levar um pouquinho mais, você pode se dar ao luxo de ir num restaurante melhor, de fazer uma experiência melhor, né? Principalmente as caves de vinho no Porto são um pouquinho caras. Então, é sempre bom levar um pouquinho de dinheiro a mais, convertidos em euros, para poder aproveitar as caves, fazer os passeios nas vinícolas. É um passeio que vale a pena. Eu recomendo totalmente, assim, quem foi no Porto. A Célia está colocando aqui que é para depois convocar sua mãe para uma live para contar todas essas histórias. Imagina a diversão que vai ser, né? Dá uma live inteira de 2 horas, acho. Da, 2 horas. dos perrengues de Carmen Rose em Portugal. De Portugal e no mundo, né? Por onde elas passam, elas causam, né? Não precisa ir para Portugal, não. A Célia e a Rose, né, a minha mãe, é só ir para São Paulo que elas já estão causando. Não precisa ir para Portugal, não. São muito divertidas, gente. Deixa eu dar boa noite aqui para a Cíntia Moretti Pilon, que sempre acompanha as lives. A Cris Pilon também, uma querida. Lúcio Arantes. A Sandra Marques também. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Queria falar boa noite para o Lúcio. O Lúcio vai participar de uma live conosco no domingo, então obrigado por assistir a nossa hoje. Muito bem. Marcel, diante da sua experiência, qual é o roteiro ideal para quem sonha conhecer Portugal e compartilhar bons roteiros, restaurantes, hotéis? E quanto tempo é necessário para cumprir esse roteiro? Olha, Damani, existem diversos roteiros. A gente, aqui na agência Latosta Tour, nós trabalhamos com diversos roteiros, né? Então, a gente primeiro quer entender o que o cliente quer, a gente faz uma entrevistinha para entender o que o cliente busca com essa viagem. Às vezes o cliente quer uma coisa mais gastronômica, ou passear só nos lugares mais famosos, ou quer conhecer lugares menos convencionais. Então, existe um roteiro para cada perfil de viajante. Na minha opinião, né, eu, enquanto Marcel, turista e agente de viagens, eu recomendo o roteiro das 15 cidades que conhece tanto as principais cidades, Lisboa, Cascais, Porto, Coimbra, mas também visita as vilas portuguesas. São as cidadezinhas pequenas, onde você vai experimentar os vinhos caseiros feitos pelos próprios moradores, experimentar os queijos. Então, assim, é um roteiro que dura mais ou menos uns 12, 13 dias e visita 15 cidades. Dentro dessas 15 cidades, inclui vilarejos, vilas, tem um pouco de turismo de natureza, porque a gente visita uma parte mais medieval, que é cheio de aldeias, as aldeias portuguesas, que é uma parte não muito conhecida, que fica bem ao norte, fica na região da Guarda, é uma região que neva. A gente vai um pouquinho mais para cima ainda, na parte da Serra da Estrela, onde tem o famoso queijo da Serra da Estrela, que é uma região que, no período do inverno, final do ano, início do ano, neva pra caramba, então é uma região muito bonita. Então, nesse roteiro, 15 cidades portuguesas, a gente visita todos. Vai nessas vilas, vai nas aldeias, vai para as montanhas e também visita Lisboa, Porto, Cascais, que são as cidades, e Coimbra, que são as cidades mais famosas, e o roteiro convencional. Então a gente acaba abarcando os dois, o roteiro menos convencional e o convencional. Deixa eu dar boa noite aqui para Dani Pestana, que está chegando, Fabiana Proença, Aline Lobato, Patrícia Silveira, boa noite, Maria Tonon. O Thales coloca aqui, Marcel, em Portugal, qual o melhor jeito de se locomover? Transporte público funciona bem ou você recomenda aluguel de carros? Olha, Thales, depende de como você se relaciona com isso, porque assim, eu recomendo os dois. Transporte público, para você transitar entre as cidades, ele é muito bom. O metrô, lá eles chamam de metro, né? Aqui é metrô, lá é metro. O comboio, que é o nosso trem, que lá chama de comboio. Os ônibus, eles funcionam perfeitamente. Então, eu acho que dá para se virar bem. Tem os transfers, né, que é uma coisa que a gente trabalha aqui na agência, que é os ônibus em grupos ou os motoristas particulares que levam de um lugar para outro. E tem a terceira opção, que é alugar um carro e você mesmo fazer o seu trajeto. Acho que vai depender
do tipo do turista. Tem turista que gosta de se virar e se jogar mesmo na cidade, pegar transporte público. Tem um motorista, tem um turista que gosta de comodidade, vai preferir o ônibus particular, o motorista particular. E tem o turista que se sente mais seguro, quer mais liberdade, vai pegar o carro, alugar um carro e visitar. Eu acho que os três jeitos dá para aproveitar bem. Deixa eu dar boa noite aqui também para o Paulinho Martellini, que está chegando aqui na live. Bem-vindo. Quando você seguiu para Portugal, você já tinha a ideia de trabalhar na organização de passeios, visitas guiadas e roteiros turísticos? Como que foi acontecendo? Estava tudo planejado ou foi tudo se sucedendo conforme a sua experiência? Eu acho que foi aos pouquinhos, né? Eu tinha uma ideia de querer trabalhar com turismo por vir, né, da formação de história, sempre gostar de viajar, sempre gostar dessa parte cultural. Mas quando eu fui para Portugal, eu não sabia como que ia ser. Então eu me dei o prazo de 3 meses, que era justamente vivenciar, e se desse certo eu continuava, se não desse certo eu voltava. Então foi pré-planejado, né? Porque eu acho que quando você decide sair do país, tem que existir um planejamento, né? Mas também teve uma parte que as coisas foram acontecendo para mim poder ficar mais tempo. Legal. Oi, Célia Polastri, tudo bem? Bem-vinda. A Dalva está adorando a live. Parabéns, Marcel. Olá, Dalva, olá, Célia. É Célia Biscaro? Célia Regina Polastri. Olá, Astrid, tudo bem? Ela Olá, que esfirra, né? Pela foto. eu acho que é. É. Marcel, embora a cultura portuguesa apresente diferenças significantes, você conseguiu fazer bons amigos lá e identificar lugares preferidos? Sim, consegui fazer amigos, consegui me comunicar bem com as pessoas. É com o tempo, né, Damana? No começo a gente acaba penando um pouco, demorando, mas com o tempo a gente consegue sim. Então acabei conseguindo fazer amigos, bons amigos. Ah, é a Célia Biscaro mesmo, que ela está Ah, colocando aqui legal. Oi, esfirra, que tem Célia. as melhores esfirras, É maravilhosas, verdade, né? verdade. Oi, Fernanda Martellini, ó, Juliana. O Thales pergunta, Marcel, qual período do ano é a melhor época para ir para Portugal? Então, Thales, eu acho que um período bom é setembro, outubro. Setembro e outubro. São períodos que o turismo ele não está tão em alta, então você acaba economizando um pouco mais. E não é um período muito de chuva, é um período mais calmo. O tempo é mais gostoso de visitar. Vamos estar mais ou menos no outono, então é um período gostoso. Deixa eu dar boa noite aqui também para o Luciano Abreu, que está chegando, a Valdete Daniel, bem-vindos. Olá. Marcel, você voltou para o Brasil, né, antes da pandemia e estava trabalhando com a organização de passeios e visitas guiadas no Brasil, né? Como que foi essa experiência e quais foram os destinos mais escolhidos pelo seu grupo? Então, no começo, quando a gente voltou para o Brasil, a gente já voltou com a ideia de trabalhar com uma agência de viagens. A gente queria aperfeiçoar o nosso trabalho. Então, a gente começou a ir atrás de parcerias, principalmente o Carlos, né? O Carlos ele esteve à frente da Latosta Tour nesse começo, fazendo as parcerias, estreitando laços com outros profissionais do turismo para a gente oferecer os melhores serviços. E eu comecei a continuar com esse estudo e a fazer as excursões, os passeios em grupos. Então nós escolhemos no comecinho do ano, fazer passeios temáticos. Por exemplo, São Paulo Cultural, a gente visitava museus. Teve o mês de fevereiro, nós fizemos passeios ligados ao carnaval, fomos num barzinho em Campinas, assistimos uma roda de samba, fomos no ensaio da Rosa de Ouro. Então, assim, eu comecei com esses passeios, com essas excursões, e paralelamente o Carlos já estava começando como trabalho de agência de viagens. Hoje nós consolidamos, estamos trabalhando firmes, né? Mesmo na pandemia, com a nossa agência hoje para comercializar tanto passeios, excursões, como também viagens mais longas, nacionais, internacionais. Muito bem, deixa eu dar uma noite aqui também para as meninas da arte, Ateliê.
Gente, olha, vale a pena fechar com o Marcel. Além de ótimo, as assessoras dele são animadíssimas É, e quer dar risada, se divertir, vai junto, né? você Eu tem que ir imagino, também, só pelas Amanda. fotos que eu vi, como É, foi maravilhoso, além do roteiro, né? As companhias, né? Mulherada arrasou. são divertidas mesmo. Então, oi, Miriam Pietrobon, Ana Bernadette, bem-vindas. Marcel, Oi. quando a pandemia passar, você vai retomar a criação desses grupos para itinerários diferenciados no Brasil e compartilhar experiências de vida? Vou, com certeza. A gente já está com projetos novos para poder oferecer o melhor que a gente pode. Mesmo durante a pandemia, a gente está com um projeto de oferecer kits, experiências. Como a gente não está podendo trabalhar com o turismo agora, né, nas fronteiras fechadas, a gente não está conseguindo levar as pessoas para outros lugares, nós tivemos uma ideia, um projeto de oferecer uns kits, experiências, para as pessoas degustarem em casa. Então, vinhos de várias partes do mundo, chocolates, experiências gastronômicas. A gente vai montar kits para as pessoas poderem degustar e sentir um gostinho até poder viajar. E junto com esses kits, a gente vai colocar junto livretos informativos, vamos preparar alguns cursos de vinhos para as pessoas já se prepararem para quando voltar a pandemia, a gente voltar, retomar as atividades e ter esse up, né? Esse diferencial, né? As pessoas já começarem a poder experimentar um pouquinho antes de viajar quando puder, né? Também tá sempre em constante comunicação com os clientes, né? Uma forma, né? Isso, com certeza. Não só com os clientes que a gente já tem, com os grupos, mas também a gente está buscando novos clientes, mostrar o nosso trabalho mesmo, mostrar o que a gente veio, a nossa proposta, né? Muito bem. Com a pausa imposta ao turismo pela pandemia do novo coronavírus, o segmento, assim como muitos outros, precisa buscar alternativas para superar a crise. Uhum. Pensando nisso, você criou a série de lives, né? Qual é o seu objetivo com esses bate-papos virtuais? Então, para quem ainda não sabe, a nossa página, La Tosta Tour, que é o que eu estou falando aqui, nós estamos fazendo uma série de lives com diferentes profissionais do turismo, todas as quinta, sexta, sábado e domingo. E nessas lives a gente está buscando guias de outros países ou guias brasileiros para fazer com que as pessoas sintam-se viajando dentro de casa, né? Conhecendo outros países, conhecendo a cultura, conhecendo a gastronomia. A gente está conversando com guias da Rússia, Londres, Portugal, França. A gente vai falar também esse final de semana com guia de Minas Gerais. Então a gente está querendo apresentar rotas diferentes para as pessoas terem uma distração, poderem vivenciar uma viagem dentro de casa, ter um conteúdo novo. Legal. A Tour Class Rio, tá falando para você ir fazer as experiências lá no Rio de Janeiro. Com certeza. Inclusive a Tour Class, que é a Paula que está à frente, ela é uma guia e nós vamos conversar com ela na terça-feira. E estão todos convidados, vai ser às 7 horas da noite, vai ser antes da sua, hein? Então dá tempo. Ah, tá. Então dá para É, assistir. é. Legal. Boa noite, Padalpico. O Thales fala assim: qual será o foco da Latosta Tour? Viagens internacionais ou passeios e viagens nacionais? Olha, o nosso foco, Thales, é o turismo de experiências. Então, assim, a gente trabalha tanto com turismo convencional como turismo de experiências. Mas o nosso pacote, como eu diria, que a gente está apresentando, que é o nosso chamariz, é o turismo de experiência. A gente criar roteiros, como eu te falei, de Portugal, eu mostrei o caso. Portugal, 15 cidades. Visitar vilarejos, visitar lugares que as pessoas não visitam. Isso é uma forma da gente fazer um turismo sustentável, valorizar a comunidade local, valorizar a comida local, entendeu? Então é uma forma de conhecer o país a fundo, tanto o Brasil, que é um país que a gente vai ter que apostar bastante nesse momento de pandemia, porque o nosso turismo ele está em crise, né? Todo mundo sabe disso. Então eu acho assim, eu incentivo todo mundo
a viajar para o Brasil, planejem viagens para o Brasil nesse momento. Estamos aqui para isso, para atendê-los da melhor forma possível e fazer os melhores roteiros, tanto aqui no Brasil quanto a nível internacional. Mas agora o Brasil está pedindo esse turismo, né? A rede hoteleira, os guias. O turismo é muito grande, né? A gente não percebe, mas ele é muito grande. Ele envolve Tem muitos muita trabalhos. opção, né? Exato. Então o Brasil ele está pedindo socorro, o turismo brasileiro, né? Deixa eu dar boa noite aqui também para Valdeli Moro. Carol Baltazar está falando, as lives estão ótimas. Cada uma mais Carol. interessante que a outra. Carol, quero Val mandar um beijo Matos. também. TV Cidade Jardim, Adriana Martins, um beijo. Rodrigo. A Joana Daniel colocando aqui, parabéns, Marcel, muito sucesso para você. Obrigado também, sucesso para todos nós. A Célia Carniel, parabéns, Damana e Marcel, a live está ótima e também está chegando ao fim, os minutos finais. Marcel, além das lives como forma de manter seus clientes informados, como você tem feito para superar as dificuldades, já que o seu setor, né, foi um dos mais prejudicados devido à pandemia? Então, Damana, o que a gente está tentando fazer é exatamente isso, buscar fazer o melhor que a gente pode dentro do que a gente pode. A gente não está podendo viajar, então a gente está com essa proposta de fazer kits, de experiências gastronômicas para as pessoas, oferecer cursos, oferecer informações. Isso, quando eu falo, não é total, é de graça também, esses cursos, a proposta das lives, é fazer com que as pessoas continuem com a vontade de viajar, não sintam medo de viajar, porque assim, a gente está num período delicado, mas isso vai passar, né? Então, a nossa missão durante esse período é buscar atender as pessoas dentro do que a gente pode, seja oferecendo os kits gastronômicos, com os vinhos, os queijos, as comidas do mundo inteiro, a gente vai montar os kits e vai comercializar, as lives, os conteúdos, né, para as pessoas se informarem, para as pessoas estarem por dentro sobre outros países e ainda conseguirem fazer da viagem não só um sonho, mas um plano, né? Os planos, eles estão aí para a gente pensar, fazer, e quando for o momento a gente consegue viajar e a gente coloca esses planos em ação, né? Muito bem. Deixa eu dar boa noite aqui também para Inês São Jorge, professor Rangel. Boa noite, Edson Silvestrin, Suzane Alves. Oi, Geraldo Doriguelo. Boa noite. Já que a gente falou bastante de Portugal, passada a pandemia, Marcel, você tem planos de já fazer um grupo para ir para lá? Olha, eu tô pensado querendo, nisso? Quando eu anunciar que a barreira abriu, vamos embora, vamos ir. Vamos sim. Coralie colocando parabéns pelo conteúdo, pelas informações. Oi, Dalva Oliveira, boa noite. A Lourdes Cancian coloca parabéns, sucesso a vocês. Obrigada. Carmen Rose falando parabéns, Damana, suas lives são ótimas. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Obrigado a todo mundo também por participar, por estar aqui com a gente. Com certeza. Marcel, a gente tem alguns minutinhos ainda e para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, as considerações a respeito do seu trabalho e do que você está disposto a realizar para quem está interessado em viajar passada a pandemia. Tá bom. Primeiramente, eu quero agradecer a você, Damana, pelo convite, pela iniciativa de fazer essas lives. Acho muito interessante. Você sabe que eu participo sempre quando dá. Eu acho muito legal. Sim. Queria agradecer a todo mundo que participou, que disponibilizou um tempinho, né, para participar aqui com a gente. E falar que não desistam de viajar. Eu acho assim, valorizem os guias de viagem, valorizem os agentes de viagem, nosso trabalho. Eu sei que existe hoje um mercado de turismo na internet, mas a pandemia ela trouxe essa conscientização nas pessoas. Valorizem o serviço pessoal, o contato, né, o serviço humano, porque a gente está aqui para melhor atender as pessoas,
mostrar um respaldo. A gente não atende só por e-mail, a gente atende por telefone, a gente marca reuniões, marca encontros, a gente quer fazer um serviço personalizado, buscar uma proposta diferente. Então, eu acho que é isso, é valorizar o turismo brasileiro, né, que eu já tinha falado antes, e valorizar os trabalhadores do turismo, e todos os trabalhadores, né, desde aquele mercadinho de bairro, valorizar os pequenos proprietários, os microempresários, que são as pessoas que vão estar, com certeza, precisando de você, cliente, né, nesse momento. Então, é um momento de corrente, né, todo mundo tem que se ajudar, e a gente vai sair dessa mais uma vez, e acho que todo mundo tem que ter essa conscientização e ajudar todos os trabalhadores. É isso que eu penso, acho que é essa mensagem que eu tenho que dar. E também uma questão, Marcel, que dá para você falar rapidamente, é que você proporciona desde os passeios mais simples aos mais sofisticados. Você atende todo mundo, né? Todo mundo da Mana. Eu acho assim, eu vim com uma proposta, pela minha vivência lá em Portugal, de que qualidade não quer dizer preço alto. Tudo bem, a gente sabe que viajar hoje é um pouquinho caro, requer um investimento e um planejamento, mas eu acho que dá para ser acessível sim. Então, eu acho que dá para oferecer uma coisa personalizada e ainda ser acessível. Eu acho que está totalmente dentro. Muito bem. Muitos recadinhos aqui. De parabéns, sucesso. Obrigado. Muita mensagem aqui. Valeu, viu, pessoal, pela presença. Oi, Viviane Belucci, tudo bem? Por estar aqui com a gente, né, Marcel? Isso, muito obrigado. Foi muito legal. Que veio aqui hoje. Então tá bom, gente. Já estamos chegando ao final dessa live com o Marcel Cancian. Para quem chegou agora no final, vale lembrar que essa live vai cair no IGTV, então pode assistir inteirinha, né? O pedaço que perdeu. Quem quiser também pode compartilhar, vai lá nos 3 pontinhos, compartilha para enviar pelo WhatsApp ou para compartilhar para quem quiser espalhar essa informação no Facebook. E quero dizer que foi um prazer estar com o Marcel e com todos vocês. Obrigadão, muito obrigado a todos aí. Tá bom, Boa Marcel? noite para todos, viu? Obrigada, gente. Amanhã tem live novamente. Amanhã quem passa por aqui é o Pablo Civitella, gestor de cultura. Vai falar também os desafios desse setor. E vamos seguir, né? Que tudo passa, né, Marcel? Aí, obrigadão, muito obrigado. Um beijo. Beijo, tchau, Tchau, tchau. pessoal. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Beijos. Beijo.